Oi, gente, que prazer estar com vocês, poder compartilhar as minhas impressões sobre o Vem Segue-me, o estudo dessa semana. Gostaria também de agradecer aqueles que oraram, aqueles que me mandaram mensagens sobre o meu pai, ele está bem melhor. Muito obrigada. Eu vou te contar que muitas coisas me chamaram a atenção nessa designação, principalmente esse início da igreja, esse início tão difícil, porque nós estamos falando de uma igreja jovem, com poucos membros, com um profeta com pouco mais de 20 anos de idade, e que as oposições estavam ali a todo momento. Um jornalista foi lá e escreveu no jornal, para o jornal, uma carta duvidando de Joseph e das revelações que ele recebia. Então todo mundo leu lá aquela carta e muitos foram influenciados e olhavam os membros da igreja com descrença, com desconfiança. Então, em novembro de 1831, houve uma conferência de élderes da igreja. Nessa ocasião, Joseph se reuniu em conselho com os élderes e ele deu a ideia. Ele propôs que todas as revelações que ele tinha recebido até a ocasião fossem publicadas em um livro, porque ele entendia que essas revelações eram revelações do Senhor e que era para o mundo. E é interessante a gente ver que aqueles que estavam lá, missionários, pregando o Evangelho, eles não tinham esse livro impresso. Eles tinham as revelações muitas vezes escritas à mão. Eles iam lá, faziam cópias e levavam com eles. Então imagina a dificuldade dessa época. Então Joseph levou isso para o conselho e é interessante porque nem todos estavam de acordo. Porque veio aquela coisa de, e agora? Joseph não escreve tão bem, né? Será que vai ser ridicularizado ao colocar esse livro à luz, com essa inabilidade que ele tinha da escrita, com a pouca instrução que ele possuía? E também, será que dizer os planos do Senhor, os planos da igreja, seria bom abrir para todo mundo? Então, existiam aqueles que não estavam de acordo. E é interessante a gente observar que num conselho da igreja é a mesma coisa. Não quer dizer que todo mundo vai concordar. Mas é para isso que existem os conselhos. É a hora de conversar, é a hora de orar e de chegar a um denominador comum. E foi isso que aconteceu. Então, depois de muita conversa, eu imagino, eles chegaram à conclusão que este livro deveria sim ser publicado. E todo livro precisava de um prefácio, né? Todo livro precisa de um prefácio. E o que é o prefácio? É essa introdução, essa escrita introdutória que vai falar sobre os objetivos, do que se trata o livro, esse resumo. Muitas vezes, quando você lê um prefácio, você já determina se vai continuar lendo esse livro ou não. Por isso que um prefácio ele é tão importante. E, nessa ocasião, eles decidiram, então, designar 3 irmãos, que foram, vamos ver aqui, Sidney, Oliver e William McLean, seriam os encarregados de escrever esse prefácio. Eles deveriam escrever o prefácio naquele mesmo dia, levar ao conselho e o conselho deveria ler, analisar e aprovar, ou não. E foi isso que eles fizeram. Eles escreveram o prefácio e retornaram. O conselho leu e quando eles leram, eles sentiram que aquele não deveria ser o prefácio do livro. E aí o que é interessante, eles decidiram que Joseph deveria perguntar ao Senhor. Quando Joseph pergunta ao Senhor, o Senhor dita para ele o que seria o prefácio. O Senhor vai lá e diz para ele, palavra por palavra desse prefácio, que hoje é o que conhecemos como a seção 1, Doutrina e Convênios 1. Mas olha que interessante, mesmo o Senhor tendo ditado, houve aqueles que leram e não tiveram dúvida que aquele era o prefácio realmente ditado pelo Senhor. Mas ainda teve aqueles que ficaram desconfortáveis, porque a linguagem era muito simples. O vocabulário de Joseph era muito simples. Então o Senhor revelava e ele escrevia de acordo com as impressões dele, com o sentimento dele, com um vocabulário muito restrito. Então isso incomodava muito os outros. E nesse momento o Senhor vai lá e diz, olha, por eles estarem preocupados, partilharem dessa preocupação, se esse prefácio foi ditado por mim ou não, então eu vou dar um desafio. Vocês podem pegar o mais instruído de vocês e escrevam um prefácio. E aí, nesse desafio, o Senhor diz, agora se a pessoa encarregada não conseguir, vocês vão saber que foi eu que ditei esse prefácio.
E é o que acontece, né? A gente tem o William McLean, ele foi designado a escrever o prefácio e ele estava muito confiante de si, muito porque ele tinha total domínio do idioma. Então, ele não teria nenhum problema. Mas nessa ocasião, quando ele escreveu o prefácio que trouxe de volta ao conselho, novamente, quando as pessoas viram aquele prefácio, entenderam que não, aquele prefácio não vinha do Senhor. E todos eles tiveram um testemunho de que o prefácio, sim, era aquele que o Senhor havia ditado para Joseph. O Senhor começa dizendo: escutai, ó povo da minha igreja. Olha só, escutai. Então ele já está ali no imperativo. Em vários momentos ele fala: a voz de advertência irá a todos os povos, pela boca de meus discípulos que escolhi nesses últimos dias. E eles irão, e ninguém os deterá, porque eu, o Senhor, os mandei ir. Então, olha que legal, né? A gente saber disso, porque a gente está vivendo esse momento de restauração do Evangelho. E a gente sabe quem está à frente dessa causa é o Senhor. É Ele que manda. Ele disse: olha, eu os mandei ir. Ou seja, eu estou à frente dessa obra. Então, ele faz realmente uma advertência. O que a gente possa lembrar, né? O que é uma advertência? O que a gente tem como advertência? É muito comum a gente pensar, quando a gente está num semáforo e a gente vê lá o amarelo da advertência, ou quando a gente vê uma determinada área com escrito perigo. Então, já isso nos chama a atenção. Então, o Senhor, Ele está falando e está nos prevenindo, está nos advertindo, dizendo a vontade dEle para nós hoje que vivemos nessa dispensação, que vivemos esse momento da restauração, da plenitude do Evangelho. E diz ainda, né, que para o dia em que o Senhor recompensar cada homem de acordo com suas obras e medir cada homem com a mesma medida que ele houver medido o seu próximo, e que a voz do Senhor vai chegar aos confins da terra. Preparai-vos para o que está por vir. Então a gente vê que esse prefácio é toda uma advertência: escutai, examinai, preparai-vos, né? E ele diz que o braço do Senhor será revelado. E chegará o dia em que aqueles que não ouvirem o Senhor, nem a voz de seus servos, nem atenderem às palavras de seus profetas e apóstolos, serão afastados do seu meio. Então, que a gente possa realmente pensar, né, que esse livro foi escrito para nós. Então, é uma advertência do Senhor. Precisamos sim ouvir a voz de advertência, precisamos sim ouvir os profetas, ouvir os apóstolos. E ele fala sobre aqueles que buscam o seu próprio Deus, que buscam o caminho e segundo a imagem de seu próprio Deus, cuja imagem é a semelhança do mundo. Então, cuidado com as imagens que a gente procura, cuidado onde a gente coloca o nosso coração. E ele responde à dúvida daqueles irmãos. Ele diz que as coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas. Joseph era muito simples, era muito insignificante, muito frágil diante do mundo. Mas ele faz uma advertência a não confiar no braço da carne. A gente viu o William tentar escrever esse prefácio, que era uma pessoa culta e instruída, e não conseguiu. Né? Ele diz ainda, né, que todas as pessoas falem em nome de Deus, o Senhor, o Salvador do mundo. E aí ele diz, para que a fé aumente na terra. Eu fiquei pensando sobre isso. Cada vez que a gente fala no Salvador do mundo, a fé aumenta na terra. Está a resposta aqui. Né? E ele diz que dá fraqueza aos homens, muitas vezes na sua maneira de falar, para que alcancem entendimento. E ele diz, né? Ele dá a descrição perfeita da situação que eles estavam vivendo, de Joseph com muito pouca instrução, mas que se ele buscasse sabedoria, ele seria instruído. E que se os homens pecassem, seriam repreendidos para que se arrependessem. E se eles fossem humildes, seriam fortalecidos. E para que depois que Joseph, né, tivesse recebido essas coisas, ele também pudesse traduzir o livro de Mórmon. E olha só,
ele fala tantas coisas, né? Que inclusive sobre o pecado, sobre o arrependimento. É uma voz de advertência a todos os povos. Uma voz de advertência, um prefácio que Joseph não poderia ter escrito por ele mesmo, mas somente o Salvador do mundo, somente o nosso Deus. Ele diz: examinai esses mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis, e as profecias e promessas nelas contidas serão todas cumpridas. Eu gostei tanto no manual, quando ele fala, né, sobre vários tópicos. Ele fala sobre a gente acreditar nos profetas, que o Senhor fala com os profetas nesses últimos dias. Ele fala sobre a restauração do Evangelho, que nos ajuda a enfrentar os desafios. E que as obras do Senhor, essa obra, muitas vezes serão realizadas por pessoas fracas e simples, né? Por pessoas muito simples. Mas a gente vê como essa obra é grandiosa, como ela é gigante. E que, por meio de seus profetas, o Senhor vai nos advertir sobre os perigos atuais. E aí ele cita uma coisa que eu achei bem curiosa, que diz assim, né? Imagina, o que é que poderia incluir um perigo? Talvez um piso escorregadio, uma tempestade que se aproxima. Isso poderia ser um perigo. E ele fala sobre aqueles perigos que a gente pode imaginar. Por exemplo, quando a gente está se preparando para uma viagem, o que é que você levaria na mala? Se você soubesse com antecedência que choveria, ou que o pneu do carro ou do ônibus ia furar, como isso afetaria a maneira como você se prepararia para a viagem? Então é muito interessante porque ele fala sobre essa preparação. O como saber esse trajeto te ajudaria. Então, quando a gente tem um profeta vivo, a gente sabe exatamente o que esperar. A gente não precisa temer, a gente precisa confiar. Então, gente, muito cuidado, porque às vezes a gente tem os imprevistos da vida, né? Essa semana me chamou muita atenção uma notícia que eu vi na TV. A notícia falava a respeito de uma moça que ia casar, ela ia casar no dia seguinte, isso em São Paulo, na cidade de Francisco Morato, se não me engano, e ela foi atravessar a rua. Só que ela foi atravessar a rua e um carro parou para dar passagem para ela. E ela foi embora. Só que vinha uma moto, a moto não parou, a moto foi em frente com tudo. Acabou atropelando e matando essa moça na véspera do casamento dela. Então, o que aconteceu? No outro dia seria o casamento. Acabou sendo o velório dela, o enterro. E no caixão decidiram colocar a roupa de noiva dela. E estava o noivo chorando desconsoladamente. Quando eu vi aquilo, eu disse, poxa vida. E eu fiquei pensando o que poderia ter acontecido para ter sido evitado. Será que olhar do lado? Será que ter mais cuidado para ver se não estava vindo um outro carro, uma outra moto? Será que aquela moça estava com tanta pressa, com tanta coisa para fazer, ou tão distraída? Afinal, o seu casamento seria no outro dia, que não percebeu esse perigo. Então, são tantos os sis e tantas as situações que acontecem na nossa vida, que a gente às vezes pensa, poxa vida, se eu tivesse dobrado para a esquerda, ou se eu tivesse desacelerado, talvez não tivesse acontecido o acidente, ou se eu tivesse saído mais cedo ou mais tarde. A verdade é que muitas coisas vão acontecer e, e como seria mais fácil se a gente pudesse prever essas coisas. Mas tem aqueles perigos que são ocultos, aqueles perigos invisíveis, aqueles perigos que se aproximam e que a gente precisa ter muito cuidado, porque assim é a vida, assim é a mortalidade. Mas quando nós temos essa voz de advertência, a gente acaba sendo mais atento. Então, quando a gente tem essa voz de advertência, a gente precisa ter muito cuidado em realmente seguir. E é isso exatamente que fala o manual. Né? O que é que aconteceria? O que é que você faria diferente se você soubesse o imprevisto que você encontraria pelo caminho? Será que você sairia mais cedo? Será que você sairia mais tarde? Será que você não iria? Infelizmente, nem tudo a gente consegue controlar. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que essa preparação ela é muito importante e que ao seguir o profeta, muitas vezes estaremos sendo protegidos desses perigos ocultos. Muitas vezes estaremos sendo protegidos daquilo que a gente não consegue ver. Sou muito grata por esse evangelho. Eu sei que somos obedientes. Nós temos anjos ao nosso lado.
nós temos a proteção do Senhor. Uma outra coisa interessante que é falado no prefácio é que a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é a igreja verdadeira e viva. Gente, nós temos o privilégio de ser membros da verdadeira igreja de Jesus Cristo. E uma igreja viva, porque ela recebe revelações. Ela tem um Salvador que guia, profetas vivos que recebem revelação e que falam a todo tempo com o Senhor. Por isso a gente vê essas revelações e essa restauração que segue, que continua, que nos surpreende. Muitas vezes, ao ouvir o profeta falar, sou grata por esse evangelho. Eu não tenho nenhuma dúvida que Doutrina e Convênios 1 é o prefácio escrito por Joseph, através de revelação do nosso próprio Salvador. E é a vontade dele para o mundo. Essa voz de advertência que nós possamos ouvi-la, que nós possamos realmente buscar o Espírito para seguir a nossa vida, a buscar a orientação do nosso Pai Celestial para aquelas decisões que nem sempre são fáceis, para aqueles caminhos que não são simples muitas vezes. Sou grata por esse Evangelho, por este livro que nos deu mandamentos, revelações e que nos ajuda a trilhar nesses últimos dias, nesse período de preparação para a vinda do Salvador, que nos ajuda a preparar para esse encontro com Deus. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima.